Damos início ao Almoçando com a SICS. Nossas boas-vindas. Secretários municipais presentes, Tenente Coronel Luiz Fernando Becker, comandante do 36º Batalhão da Polícia Militar, ex-prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pazin. Convido a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Regina Ducati, para o uso da palavra. Primeiramente, dizer que é uma honra estar aqui para fazer um convite para vocês, a um grupo tão seleto. Queria convidá-los, então, a um dos nossos eventos de lançamento da nossa FENAQUIV, um domingo especial que a gente está planejando, um domingo com a família, com shows, com alegria, que vai ser no dia 24, próximo abril, na conhecida Casa Rosa, aqui em Farroupilha, né, na Tiradentes, onde estaremos, então, lançando os novos trajes das nossas soberanas. Contaremos ali com alguns shows e também com a estilista e costureira que confeccionou os vestidos, contando todo o histórico de como ela fez a construção. Os eventos que a gente faz para divulgar a nossa FENAQUIV são para a nossa comunidade. É importante que a comunidade, dentro das possibilidades, compareça. É um programa, como eu disse, familiar, né? Será no domingo a partir das 15 horas e até às 8 horas da noite, eu creio que tenhamos terminado. Os shows também são de agrado das famílias. Então, dizer que vocês serão todos muito bem-vindos. Muito obrigada. Este evento conta com o patrocínio da cooperativa Sicredi Serrana, com o apoio do Hotel de Capri, Veritá Diagnóstico por Imagem, Planeta Água e Apliper Software. Informamos a programação da SICS. 28 de abril, Almoçando com a SICS, em parceria com a Universidade de Caxias do Sul, sobre ECG, responsabilidade e compromisso das organizações, com a palestrante e professora Neide Pessim. Antes de abrirmos os trabalhos de hoje, informamos que, ao final da palestra, quem desejar fazer questionamentos ao nosso palestrante, por gentileza, sinalize para solicitar o microfone. Convidamos o presidente da SICS, José Carlos Trujillo, para fazer uso da palavra. Pessoal, muito bom dia. Bem-vindos aí, uma gratidão especial aí à vossa presença, né, Coronel Becker, e saudando aí a secretária Regina, todos os outros do Poder Público, a comitiva de Bento, né, chegando aqui no nosso espaço. Que bom tê-los aqui por um assunto realmente importante, impactante, que vem sido discutido, abordado já de bom tempo. Nós temos aí na figura do Elton aí um guerreiro junto com Bump, Gervásio, o próprio Vinícius aí nessa discussão já de longa data. E enfim, ter concessão, editais, batendo martelo na B13 e agora ainda por fim ainda um tempo aí de peleia na questão da própria assinatura de contrato. Mas acho que ele é muito impactante, são 30 anos, numa necessidade absurda, seja por segurança, seja por trafegabilidade, mas também por competitividade. Então, falar nas questões de estrada e infraestrutura é de total importância, e vamos aproveitar muito bem a presença do Elton, conhecedor grande desse entrave aí. Esperamos aproveitá-lo muito bem nesse almoço, né, nessa oportunidade aí. Certo? O tema Diálogos sobre as concessões será apresentado por Elton Paulo Gialdi, José Carlos Trujillo e Vinícius Pessim. Elton, presidente da SICS Serra. José Carlos Trujillo, presidente SICS Farroupilha. Vinícius Pessim, vice-presidente SICS Serra e SICS Farroupilha. Prezado Elton, a palavra está à sua disposição. É uma grande honra ter sido convidado para esse momento, estar aqui na SIC de Farroupilha, falarmos sobre esse tema extremamente importante a nós todos. Quero te agradecer muito, presidente Trujillo.
Quero também mandar um fraterno abraço ao meu vice-presidente da SIC Serra, o Vinícius Pessim, um grande parceiro nessas causas todas. Um abraço ao nosso diretor da Federação, Daniel Bump, né? Um grande guerreiro e inquieto cidadão de Farroupilha, né? Saudar também um grande amigo, o Tenente Coronel Becker, né? Eu estava brincando agora há pouco que nós emprestamos o Becker para Farroupilha, né? Ou seja, logo, logo o Bento vai requerer novamente, tá? Bem, eu quero também agradecer a alguns amigos que vieram de Bento, de Nova Prata, ou seja, muito obrigado por vocês estarem aqui e eu me sinto prestigiado por todos vocês, tá? Também dá a importância desse tema, né, para todos nós. Nós temos aqui também o ex-prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pazin, atual candidato, pré-candidato, né? Pelo menos desejamos que seja candidato a deputado estadual, porque, quem sabe lá, nós teríamos alguém que pudesse nos representar muito junto ao governo, numa questão como esta que estamos tratando agora, que é das concessões das rodovias da Serra Gaúcha. Pessoal, eu não tenho a pretensão de estar aqui fazendo palestra, pelo contrário, eu tinha até pedido para que não se usasse esse termo, tá? Eu não sou palestrante. O que eu quero, na verdade, dizer a todos vocês é que eu sou um cara extremamente indignado. Eu tenho um alto grau de indignação com o que nós recebemos de contrapartida do governo, tá? Nossa Serra Gaúcha é um local extremamente próspero, desenvolvido, produz um PIB fantástico, né? Temos aí uma região extremamente industrializada, um potencial turístico formidável, um povo extremamente empreendedor. Porém, quando dependemos de algo que vem do poder público, aí as coisas começam a ficar difíceis, tá? Pessoal, eu vou fazer uso aqui de um trabalho desenvolvido pelo diretor da FETRANSUL, chamado Paulo Ziegler. É um profundo estudioso sobre o tema concessões, né? Ele estuda o tema de concessões há mais de 30 anos e, por isso, ele nos presenteia aqui com alguns dados importantes. Portanto, o que eu vou apresentar aqui vai ser somente a base de nossa conversa posterior que teremos, tá? Eu quero mais, pessoal, aqui, ao invés de nós ficarmos palestrando propriamente, realmente eu quero aqui ter um diálogo. Eu gostaria muito mais que a gente tivesse um diálogo com perguntas, com respostas, e, enfim, eu acho que é dessa maneira que a gente poderia enriquecer ainda mais o nosso debate. Então, pessoal, aqui, com os créditos do Paulo Ziegler, diretor da FETRANSUL, eu quero apresentar aqui em síntese o bloco 3 das concessões da rodovia da Serra. São 271 quilômetros que vão ser feitos a concessão. Desses 271 quilômetros, as extensões de vias duplicadas serão em 7 anos e no total de 116 quilômetros, uma vez que 63 quilômetros já estão duplicados. Dos 116 quilômetros, é bom que se diga que 44 são bem desafiadores, são montanhosos, são problemáticos, tá? Isso se diz o quê? São Vendelino até Carlos Barbosa e São Vendelino até Farroupilha. Aqui nós temos dados, né, financeiros, ou seja, em 30 anos, o montante total arrecadado da Receita Bruta são de 14 bilhões e 100 milhões de reais. Como é que será feito o investimento disso?
Custo da construção, investimento propriamente na obra, 3 bilhões e 400 milhões de reais, ou seja, em torno de 24% do total arrecadado será investido propriamente nas obras de melhorias. Custo operacional, 2 bilhões e 650 milhões, em torno de 19%. Custo financeiro, 3 bilhões e 400 milhões, em torno de 24%. Impostos, 2 bilhões e 590 milhões. E lucro, 2 bilhões e 060 mil. Tá? Ou seja, em torno de 15% de lucratividade. Impostos vão consumir em torno de 18% de todo o movimento. Aqui, eu quero fazer uma provocação a vocês. Quem de nós faríamos um negócio desses na vida privada, em nossas empresas? O mesmo valor investido na obra, de 3 bilhões e 400 milhões, será o mesmo valor do custo financeiro. Gente, eu acho que, a grosso modo, sem ser especialista, só olhando esse quadro disponibilizado pelo governo, isso são dados que a gente retirou lá do edital do governo. A grosso modo, a gente pode entender o seguinte, que o mesmo custo financeiro que terá o negócio todo, vai ser o mesmo valor investido em obras. Só olhando isso, já tem aí alguma coisa errada, equivocada. Também eu quero chamar a atenção o custo operacional. Todos nós, todos os dias, chegamos nas nossas empresas e o que a gente faz na nossa empresa? A gente tenta reduzir desperdícios, custos. O custo operacional hoje, na vida que atuamos hoje, não tem margem mais para sobra, para erro. Então nós entendemos aqui que este custo operacional é extremamente elevado. Por quê? Porque está sendo praticado o mesmo negócio que sempre foi praticado, sem olhar coisas inovadoras. Eu vou dar um exemplo de coisas inovadoras. É muito bonito quando a gente anda em rodovias pedagiadas, que a gente passa por locais onde tem ali, no lado da rodovia, equipes com guinchos, né, parados ali, e equipes com ambulâncias paradas aí. É muito bonito, perfeito. Porém, aquilo ali não fica ali de graça. Aquilo ali tem um custo embutido ali. Então, eu vejo que um negócio moderno seria não exigir da concessionária vencedora ter que ter equipes 24 horas por dia ali paradas para possíveis acidentes. O que poderia ser feito? Se poderia permitir à concessionária, ao invés de montar toda uma estrutura operacional, que a concessionária possa subcontratar. A partir do momento que a concessionária subcontrata uma empresa de guincho ou de ambulâncias, ela vai fazer uso daquilo quando efetivamente precisar, e não durante 24 horas por dia ali. Nossa tarifa média vai ser de 0,176. Como é que a gente chega nessa tarifa média? A gente soma todos os valores de todas as 6 praças pedagiadas e a gente divide pelo total de km rodado, 271, e nós vamos chegar no valor de 0,176 por km rodado. Valor bruto do projeto, 14 bilhões e 100 milhões. Aqui, o Paulo Ziegler, ele quer nos fazer uma provocação. Cada centavo do projeto corresponde a 801 milhões, cada centavo duplica 94 quilômetros. Isso aqui é uma provocação, pessoal, que ele faz para a gente no seguinte sentido. Num projeto como este, cada centavo é um montante astronômico, porque se refere sempre a 30 anos.
né? E se refere a um grande volume de pagadores. Então, cada centavo tem uma expressiva, tem um expressivo resultado aí, né? O custo da duplicação de quilômetros, segundo o DENIT, é de R$ 8.500.000 por quilômetro. Digamos que aqui na Serra algo seja muito desafiador, vai passar talvez ao custo de 10 milhões por km duplicado, talvez aumente um pouquinho, né? Pessoal, vocês perceberam que aqui nós não questionamos nem o lucro e nem os impostos, tá? Nós entendemos que todas as empresas precisam ter lucros. E os impostos também não tem como não pagar, tá? Bem, os parâmetros da concorrência aqui é uma licitação internacional, tanto empresas nacionais como internacionais, elas poderiam ter participado do leilão. O parâmetro do leilão foi menor tarifa sob as seguintes condições. A empresa, ela tem que ter o capital social de 179 milhões, ou seja, ela tem que provar que ela tem uma estrutura com bens, imóveis e tal, de 179 milhões. Também ela tem que ter uma carta-fiança ou títulos públicos federais no valor de 288 milhões até o 10º ano da concessão e depois decresce. Bom, todo mundo sabe que essa carta-fiança ou título público federal é algo que a gente consegue através de muito custo. Isso não é barato, né? Para ter uma carta-fiança de algum do BNDES ou de bancos normais, isso custa, tá? Pois bem, eu quero voltar para o item 2. Então, a empresa que se habilita à concessão, ela vai ter que ter capital social de 179 milhões e também a carta-fiança ou títulos públicos. Ok. Além disso, o que mais ela precisa cumprir? Bueno, se o deságio passar de 10%, se a proposta de deságio passar de 10%, a partir do primeiro 1%, depois dos 10%, ela precisa começar a pagar aqui, ó, 6,700 mil reais, 6.700.000 reais. Se passar, tudo o que passar dos 10%. Né? E aqui embaixo tem a chamada conta-aporte, que a cada 1% de desconto que a concessionária oferecer, ela precisa também depositar na conta-aporte 6.700.000 reais. Então, pessoal, aqui, ó, a gente não pode confundir e achar que é uma coisa só. Não, são duas coisas em separado. Existe a conta-aporte, que começa a ser pago desde o primeiro % que é oferecido de desconto, e tem aqui no capital um outro regramento, que depois de ter 10%, se a empresa oferecer 11%, ela começa também a pagar, em cima desse 1% a mais, além dos 10%, 6,7 milhões. Pessoal, aqui nós temos a simulação daquilo que seria o nosso desejo e o nosso sonho, mas ontem acabou o sonho. Ontem nós caímos na realidade, tá? Ocorreu ontem, na Bolsa de Valores de São Paulo, o leilão do lote 3. Tá? O deságio que se conquistou foi de 1,3%. Ou seja, um deságio medíocre. O que se conseguiu ontem, no leilão de ontem, foi o ápice de todo um projeto mal executado. Ontem nós conseguimos o ápice de todo um plano atropelado,
um plano mal estabelecido, mal dialogado com a população, e ontem, tendo somente uma empresa interessada, essa única empresa ofereceu a balinha do troco. Sabe quando a gente vai no mercado e ao invés de pegar o troco de volta, a gente pega a balinha? Aconteceu isso ontem. A empresa, para não dar nada de desconto, ela deu 1,3. Foi a balinha do troco. Então aqui, pessoal, nós teremos a tarifa, como eu já comentei, 0,176 por km rodado. Aqui, no segundo item, eu pedi para a nossa secretária Nicole colocar aqui o desconto que tivemos no leilão, que foi 1,3%. Então, a nossa tarifa caiu para 0,173, né? A gente pega aqui 1,76, aplica esse percentual de desconto aqui, vai dar 1,73. Quanto é que a empresa vai ter que recolher na conta aporte do governo por causa desse 1,3%? 8.710.000 reais. Né? 1 e pouco por cento já vai ter que pagar lá para o governo um valorzinho. Tá? Pessoal, só para ter um exemplo aqui, tá? Aqui. Hoje, no Rio Grande do Sul, nós temos a Freeway, que a tarifa por km rodado está em torno de 9 centavos ao km rodado. E nós temos um outro leilão que foi feito da rodovia 287, que atingiu um deságio de 54%. E a tarifa por km rodado da 287 hoje está em 10 centavos. Percebam que a nossa tarifa aqui vai ficar em 17. Ou seja, ela vai ficar mais de 60% mais cara do que outras regiões do nosso estado. Aqui a região da Serra. Tá? O nosso sonho de consumo era ter um deságio de até 45%. Por que eu sou um crítico ferrenho do modelo de concessão escolhida pelo governo do estado? Por causa disso aqui. Se nós conseguíssemos um desconto de 45% no leilão, nós teríamos uma tarifa por km rodado de aproximadamente 10 centavos. Porém, a concessionária teria que pagar entre conta aporte e garantias R$500 bilhão, 535 milhões. Antes de começar a limpar, varrer e pintar a estrada. Né? Vini, tu quer me fazer uma pergunta? Gostaria de aproveitar e colocar isso, pessoal, porque aí fica a dúvida que nós tínhamos também sempre colocado para o governo. A questão de obras, então, né? Tudo bem, a tarifa ficou um terror mesmo, né? Aí a gente tem as obras que vão ser executadas. E o estoque de obras, então, quer dizer, se a tarifa fica alta, pelo menos então... né, eu acho que isso é uma situação ainda que está sendo discutida, né? Mas vamos lá. Tarifa alta, muita obra, porque também era uma discussão sempre assim, né? Inclusive falamos há pouco, né? Qualquer obra a mais encareceria a tarifa. Aí fica estoque de obras, então, que também é uma discussão que a gente teve muito, né? Onde é que está, então, o estoque de obras? Vai falar sobre isso? Nós vamos chegar lá também, Vini. Uhum, perfeito, mas esse teu questionamento é perfeito. Porque a partir do momento que a gente compra algo caro, de valor caro, de custo elevado, nós temos que ter, no mínimo, satisfação com aquilo que a gente está comprando. Portanto, realmente, eu estou aqui me esforçando para mostrar a todos vocês que a tarifa das rodovias da Serra vão ficar muito elevadas. Por isso que nós desejamos, pelo menos, ter todas as obras adequadas às nossas necessidades, né?
Aqui, pessoal, tem um comparativo, tá? De custos que vão ser aplicados. Por exemplo, no bloco 3, quem sai de Vacaria para Porto Alegre, 240 quilômetros, de automóvel vai gastar R$ 65,00. Um caminhão truque de Vacaria para Porto Alegre vai gastar quase R$ 200,00. E uma carreta rodado simples, 5 eixos, vai gastar R$ 325,00. Aqui de Bento Gonçalves, ou de Farroupilha, ou de Caxias do Sul, um automóvel vai gastar, agora com o deságio de 1,3%, que nós tivemos 50 centavos de desconto, ao invés de pagar 37, vai ser pago R$ 36,50. E de troco vai vir uma balinha, porque a moeda de 50 centavos vai faltar. Caminhão, também aqui, caminhão que sair de Caxias do Sul ou Farroupilha para Porto Alegre vai pagar R$ 111 e R$ 185, de acordo com o rodado. Pessoal, aqui nós temos um exemplo, ó. Lajeado. Lajeado para Porto Alegre, atualmente, na rodovia já pedagiada, são 114 quilômetros, ou seja, mais ou menos similar ao que é Bento aqui, né? 122, 120. Lajeado hoje paga R$ 19,00 ao veículo. E nós estaremos pagando R$ 36,00. Porto Alegre, Santa Maria, paga um veículo 56, 290 quilômetros praticamente. Vacaria, a Porto Alegre, 240 quilômetros, menos KM, vai pagar 65. Isso são amostras de quanto a nossa tarifa vai ficar elevada. Aqui, pessoal, tem alguns índices que eu, para não perder muito tempo, eu até vou atropelar, tá? Mas aqui diz o seguinte: a nossa população nos próximos 30 anos, ela vai crescer agora, os próximos 10 anos, ela vai crescer 1,5%, depois ela estabiliza em 1,17% e no último ano ela decresce, aliás, perdão, na última década, são 3 décadas, na última década ela decresce 1,5%. Portanto, a média que vai ser aqui nos próximos 30 anos de crescimento vai ser de 1,17%. O PIB superestimado. Por que superestimado? Porque, segundo o edital, nós teremos um crescimento agora nos próximos 30 anos de 110%. Sendo que os últimos 30 anos o Brasil só cresceu 70%. Então, tem ali um desequilíbrio, né? Aqui tem algumas sugestões, pessoal, daquilo que poderia ser implementado para uma melhor transparência e garantia em todo um processo, tá? Por exemplo, controle online de arrecadação. Hoje, ninguém sabe quanto é que a EGR fatura, ou outras empresas, mesmo privadas, fatura, e aonde investe os investimentos, o recurso. Portanto, controle online da arrecadação é algo importantíssimo. Balanços anuais com auditoria interna. Isso é importante para a gente saber efetivamente qual é o resultado da concessionária que está administrando nossas rodovias. Afinal de contas, está dando prejuízo ou está tendo um lucro fenomenal? Criação de conselho de usuários formais. Isso aqui é uma utopia, gente. Porque o governo disse para nós todos que participamos lá do grupo técnico de trabalho que seria criado um grupo da sociedade civil que seria participado juntamente com a GERCS e com o governo de um controle do negócio. Mas no edital esqueceram de colocar que isso deve ser feito pelo governo e pela concessionária, né?
Portanto, é utopia. Redução de risco de desequilíbrio do contrato, aumento desproporcionais da tarifa. Ou seja, se tu não tem controle nenhum, a concessionária vai chegar e vai dizer assim, olha, eu estou tendo prejuízo, eu quero reajuste maior do que estabelecido. E se tu não tem controle, informação, tu fica refém daquilo que a concessionária te fala. Pessoal, aqui tem algumas sugestões daquilo que poderia ser feito. Tá? Por exemplo, fazer uma PPP. O governo hoje está com dinheiro, né? Está investindo, está gastando, então, né? Está com dinheiro em caixa em função das privatizações. Vendeu o Corsã, vendeu algumas coisas mais aí, né? Sulgás, está com dinheiro em caixa. Aqui, o que o governo poderia fazer? O governo poderia cobrir 50% dos investimentos ao longo dos 10 anos. Ou seja, se o governo investir 200 milhões por ano, em 10 anos, 10 milhões. Ou seja, nós poderíamos ter um desconto do valor tarifário de 40%. Ou seja, já ficaria uma tarifa muito mais justa e equilibrada ao usuário. Ou seja, ao invés de nós estarmos pagando 17, nós poderíamos estar pagando 11 ou 12 centavos ao km. Aqui também, outras sugestões que é possível ser feito, e essa aqui, inclusive, eu acredito mais, tá? Retirada da conta aporte e subscrição adicional do capital registrado, relacionado ao desconto da tarifa de concorrência. Ou seja, aqui ele propõe que se faça exatamente aquilo que eu expliquei. Tira aquele valor de 6.700.000 reais como garantia e como conta aporte, tu reduz a despesa de investimento da concessionária e, portanto, o custo financeiro de tudo isso vai ser menor e tu consegue ter uma redução na tarifa. Então, pessoal, o governo nos fala que tudo isso que foi exigido é para garantir que tem aí algumas empresas irresponsáveis, que ganham o leilão e depois não tem um fôlego para suprir as obras, tá? Mas então, aqui também sugere o seguinte, que se adote regras contratuais mais exigentes, por exemplo, o descumprimento reiterado do contrato. Pode-se bloquear, interditar a receita da praça do pedágio. A partir do momento que a concessionária ela não está cumprindo investimentos em obra, que o contrato preveja que a gente pode, através de uma solicitação judicial, reter o valor dos pedágios. Essas medidas, elas nos trariam também uma redução de 40%. Se nós aplicarmos a cobrança em free flow nas rodovias com maior VDM a partir do 5º ano, que é uma forma de cobrança mais justa, inclusive, pessoal, porque tu só paga aquela parte que tu usou. Tu não paga um valor fixo por qualquer coisa. Então, o free flow ele é mais justo, tá? Esse movimento teria capacidade de um potencial de redução de 15%. Portanto, se nós adotarmos as duas últimas medidas que eu comentei aqui, a nossa tarifa poderia ser até 55% menor. Então, pessoal, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Se tivermos planejamento, boa vontade com o usuário, com a população, nós conseguimos fazer concessões com preços justos. Nós conseguimos mostrar para a população que vale a pena pagar pedágio, porque nós estamos recebendo as obras de melhoria e por um preço justo, adequado. Não é o sentimento que a população vai ter com esse leilão que tivemos, com esse modelo que foi desenvolvido atualmente. Tá, pessoal? Pessoal, aqui então é o seguinte, encerro a minha apresentação.
eu quero somente salientar para vocês que o posicionamento da SIC Serra, juntamente com os presidentes da SIC, das afiliadas, né, com muita ajuda do Trujillo aqui e de alguns presidentes, nós fizemos uma reunião e nós resolvemos ter um levantamento de todas as filiadas para um posicionamento formal da SIC Serra quanto ao modelo de concessão proposto pelo governo. Pois bem, de 17 filiadas que nós temos, 14 entenderam que esse modelo não atende os interesses dos usuários e da população da Serra Gaúcha. Tivemos 3 entidades que entendem que o negócio não é bom, mas que mesmo assim preferem que seja tocado, que seja desenvolvido dessa maneira, tá? Mesmo sabendo que a partir do momento que a gente assina um contrato por 30 anos, tu não tem mais o que reclamar. A partir do momento que tu assina um contrato e a partir do momento que tu é um sujeito que honra os teus compromissos, a partir do momento que tu assina o contrato, tu assinou. Não tem o que fazer. Então, pessoal, no dia 6 de abril, a SIC Serra emitiu um manifesto público divulgando que nós éramos contrário ao modelo de concessão adotado pelo governo por vários itens, aí onde elencamos, tá? Inclusive, um dos itens são as obras propostas. Pessoal, eu só quero usar mais 5 minutinhos, Nicole, é possível? Pessoal, eu só quero usar mais 5 minutinhos para citar um fato aqui, tá? Eu, o BAMP, várias pessoas ligadas à SIC Serra, nós participamos desse processo de concessão há 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás, estamos tentando participar disso, colocando opiniões, sugestões, influenciando de forma positiva nesse processo todo, né? Desde então ex-secretário Bruno Vanucci, nós temos reuniões, né? O BAMP, inclusive, sugeriu que nós tivéssemos uma pessoa nossa, um técnico nosso, participando da elaboração do plano de concessão. O BAMP propôs isso ao Bruno Vanucci. Porém, o governo, naquela época, colocou da seguinte forma: não, isso aí é um projeto muito técnico, tem algumas coisas sigilosas, não pode ser feito. Beleza. Gente, depois de 3 longos anos de espera, nós recebemos um pacote do governo. Pronto. Esse pacote, as obras propostas eram a duplicação das vias e um monte de rótulas alongadas. Pois bem, um plano de obras raso, estéril, né, extremamente, né, ruim. Através de muitos esforços das prefeituras municipais, dos prefeitos, das equipes municipais, foram implementadas uma série de obras necessárias no plano de obras, Vini, né? Porém, mesmo propondo esse montante de obras, mesmo aumentando o custo em 500 mil... O custo das obras é 500 milhões, mas o aumento do negócio custou 900. Né? Mesmo fazendo isso, nós ainda temos um plano de obras bastante básico, bastante rasa. Eu costumo me referir a um grande exemplo, tá? Aqui em Farroupilha, segundo o engenheiro Rui, da Prefeitura Municipal de Farroupilha, aqui, que acompanhou e fez um trabalho brilhante no grupo técnico de trabalho, tá? Segundo o engenheiro Rui, aqui, no encontro das 2 rodovias principais que estão sendo concedidas, que é a 453 com a 122,
no entroncamento dessas duas rodovias, o que se espera hoje? O que é necessário hoje já termos nesse encontro? Um viaduto extremamente adequado para tirar o sinal de trânsito do meio de uma rodovia. Pois bem, segundo o Rui, ali nós não teremos viaduto. Nós teremos uma elevada. O que é uma elevada? É uma alça de acesso para o fluxo de veículos que vêm de Caxias e que vão a Porto Alegre pela 122, vai ter uma elevada, uma alça de acesso, mão única, onde os veículos vão fazer essa travessia. Ou seja, o sinal de trânsito na 122, na 453, vai permanecer. A fluidez, a eficiência e a segurança das rodovias não vai existir. Lá em Tamandaré, em Garibaldi, no acesso para Bento Gonçalves, temos um empresário lá, Franco Faquin, que o cara fez um dossiê de todos os acidentes que acontecem ali, em 2019. Pois bem, ali é necessário um viaduto. Pois bem, ali teremos uma rótula alongada. O senhor Gervásio Silvestrin, irmão do seu João, que está aqui, ele, incansavelmente, ele foi nas reuniões do grupo técnico de trabalho e, incansavelmente, ele repetia: se formos pagar pedágios e formos pagar pedágios caros, precisamos ter vias marginais, precisamos ter obras adequadas para pelo menos justificar o pagamento dos pedágios. O bom de vias marginais é que dá fluidez, dá segurança, dá eficiência no trânsito. E Farroupilha está no epicentro de todas essas rodovias. Porém, lamentavelmente, vai ter deficiências de obras também. Além de tudo o que foi apresentado, as obras que teremos também não vão nos deixar completamente seguros, né, e satisfeitos. Pessoal, Daniel Bump, obrigado pela tua presença. Vai. Olha só, pessoal, desculpe se eu me alonguei muito, desculpe se eu me expressei aqui de forma muito colonial, que é a minha forma de ser, tá, pessoal? Mas realmente aqui, tudo que eu apresentei a vocês, pessoal, é um grande desabafo de um cara que fica indignado por tudo que a gente faz, contribui, paga impostos, e quando a gente precisa receber por parte do governo alguma coisa mais justa e adequada, a gente percebe que a gente recebe um cavalo de Troia desse jeito aqui. Portanto, eu ainda acredito que a gente pode segurar esse negócio e que a gente possa, quem sabe, negociar numa oportunidade melhor um modelo de concessão mais justo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela paciência de todos aqui. Pessoal, a palavra está aberta, é importante aproveitar o momento, tirar dúvidas, questionamento. Parece um jogo de cartas marcada, que já tem o jogo finalizado, mas a efetiva assinatura do contrato ainda não está feito. E importante também que vocês saibam da dimensão do que nós estamos tratando e do impacto nas nossas vidas, e oxalá de quem seja, nós estamos falando de um período longo, né? Então é importante que todos estejam cientes, digamos assim, do que está acontecendo, de tudo aquilo que foi feito e está se fazendo, e fiquem bem à vontade. Eu gostaria de aproveitar o espaço aí, pessoal, chama atenção, até a secretária Cris está aí também,
A Prefeitura Municipal de Farroupilha, ela fez um trabalho excepcional nas questões de conseguir obras para o município, tá? Então isso é importante, porque nós estamos falando do bloco 3 e nós pela SIC Serra a gente participou em várias reuniões de diversos municípios e tem município que não vai ter nada de obra, vai ter município que vai pagar pedágio. Aí esse é um caso bem importante para a gente colocar. E outra situação também, a gente viu assim, um empenho do próprio pessoal aqui da região, da Serra, e principalmente aqui do município também, no posicionamento, quando começou a se falar em definir onde que ia ficar as praças de pedágio, né? Então, a praça de pedágio, pelo menos na região aqui da Serra, ela vai ficar fora dos perímetros urbanos, né? Porque, pasmem, né? Nós temos lá São Sebastião do Caí, né? Ela, a princípio, é para ser dividida ao meio, né? Então, quem vai para o hospital, quem vai para a escola, vai ficar pagando pedágio, né? Então, aqui também o movimento ele resultou em algumas atitudes positivas e que deram certo. A gente está falando isso só porque foi movimento do pessoal da região. Não estou dizendo que o governo veio aqui e entregou para nós, né? Acho que essa é uma atitude. E lembrar também que o bloco 3 é o que trata da nossa serra, né? Mas a SIC Serra também ela tem todo um empenho ainda em outros blocos, né, que estão acontecendo, bloco 2, né, que em especial que é Paraí, né, a outra região, né. Vou abrir a perguntas, né. Senhoras e senhores, acredito que seja importante a gente manifestar aqui a nossa opinião, deixando muito claro. Acredito que todos que aqui estejam comunguem da mesma visão. Nós não somos contrários à concessão de rodovias, de forma alguma. Sabemos da incompetência do Estado em fazer rodovias acessíveis e minimamente adequadas ao que nós produzimos para este grande Rio Grande do Sul. Agora também entendemos que nós não podemos aceitar a qualquer preço tudo isso. Ficou mais do que evidente o altíssimo custo que teremos versus o caderno de obras que nós teremos. Ficou muito caro. Cada vez vai ficar mais caro, porque o pedágio no primeiro ano não se cobra. Nós temos ainda cerca de 6 meses para mobilização, contratos, execução formal de tudo isso. A gente vai começar a pagar talvez daqui 1 ano e meio a 2 anos. Teremos 2 reajustes inflacionários, então vai ser ainda maior do que apresentado. E teremos 30 anos de acréscimos inflacionários, salvo grandes exceções que ocorrem em contratos de tamanha monta. Existe ainda, presidente Elton, um pequeno momento para nós agirmos como lideranças regionais. Talvez até a metade da semana que vem, o secretário de Parcerias Estratégicas levará o atual governador a proposta que venceu na B3. Cabe a nós conversarmos em cada um dos municípios que compõem esse bloco 3 a possibilidade de sensibilizarmos o governo do Estado para repensar a homologação disso tudo. Veja, a qualquer momento o ente público pode rever os seus atos. E neste caso, que será prejudicial ao extremo ao cidadão, a gente não pode falar sobre insegurança jurídica dos atos. Não, não pode. Vai ficar muito caro tudo isso. Outra alternativa que nós podemos levar ao governo do Estado, presidente Elton, senhoras e senhores, é mediante a informação de que o governo do Estado, e de forma estarrecedora com tudo aquilo que nós temos de déficit dentro da nossa malha rodoviária, enxergamos o governo do Estado afirmar que fará uma cessão, um aporte de 500 milhões de reais para investimentos em obras federais. Veja, se o governo do Estado se dispõe a alocar R$500 bilhão em obras em estradas federais, nós podemos clamar ao Estado que aloque 250, 300 milhões de reais do orçamento estadual para atenuar os investimentos da empresa concessionária e, por consequência, reduzir o valor da tarifa, porque vai reduzir o aporte da concessionária. É uma alternativa que nós temos a fazer para não zerar o processo ou algo nesse sentido. E também levar mais uma vez as sugestões apresentadas pela SIC Serra e pela FETRANSUL, que visam a redução de tarifas. Mas essa de alocação de recursos do Tesouro do Estado para custear obras que estão elencadas dentro do rol do caderno de programas dessa concessão me parece a mais prática de todas, porque isso derrubaria
automaticamente o valor da tarifa. Agora, o que a gente não pode é aceitar que o projeto que passou, passou e a gente tem que ficar olhando por 30 anos dentro de uma região que tem trauma de pedágio por processos mal feitos no passado. Isso a gente não pode admitir. Então, clamo aos senhores para que a gente consiga organizar dentro das forças públicas e privadas uma manifestação pessoal ao então governador do estado, porque do jeito que está... desculpa, se o objetivo é a gente voltar a ter competitividade a partir da nossa malha rodoviária, desculpem, a gente vai perder competitividade a partir do acréscimo de custos de acordo com esse projeto. Guilherme, nós temos inclusive um pedido de audiência junto ao governador, mediado pelo presidente da Federação, o Anderson Cardoso, né? Já há 10 dias nós já efetivamos esse pedido de audiência e estamos exatamente aguardando essa audiência para, sim, propor exatamente que o governo dê uma recuada estratégica e que salve que tenha bom senso. É uma sensatez por parte do governo entender que o projeto não foi atingido de forma satisfatória. E sim. Outro ponto é o imbróglio da 470, que eu não estou a par, até o presente momento, se a parte dos 13 quilômetros entraram ou não nesse leilão, se estão contemplados ou não, se teremos ou não obras na 470. Eu vou me somar aí à manifestação do Guilherme. Acho que ninguém é contra pedágio. E eu quero parabenizar aí pelas informações, que confesso que eu não tinha toda essa amplitude. E uma coisa que eu te cumprimento aí por aqueles números iniciais, onde tu questiona a questão do custo administrativo e custo financeiro. Perfeito. E eu lá na apresentação comentei com o Schmidt do lado, eu questiono também a questão dos impostos que são cobrados. E aí vem ao encontro do que o Guilherme diz. Eu acho que o governo nos dá de colherinha e nos tira de balde. Eu não estou entendendo esse negócio. Então eu acho que dá para questionar custo financeiro, custo administrativo e os impostos. Sim, senhor. Eu não vejo o porquê, né? E aí, eu acho que tudo isso tem a ver com a redução dessa tarifa, que de fato o quilômetro rodado fica muito acima das demais regiões. É bem assim, né? Vai deixar de gastar na região e ainda vai se favorecer com todo o valor arrecadado. Tem incoerências grandes aí, né? Eu gostaria de dar todo o apoio à reversão disso, né? Um trabalho político, né? Essa audiência, apoio total. Mas também eu queria levar em consideração um pouco para a comunidade aqui de Farroupilha que este modelo de rótulos alongada não existe no mundo. Não existe, nós estamos aceitando isso. Em São Paulo, por exemplo, você sai de São Paulo capital e vai até Prudente, até o Rio Paraná, anda 570 quilômetros, não tem uma rótula alongada, não tem um cruzamento. Você vai lá em Cuiabá, vem ao sul de Cuiabá, Rondonópolis, não tem uma rótula alongada, só tem elevadas. Tem lugares que tu só enxerga cana. A usina está de um lado, uma elevada para passar os caminhões de cana. E onde passa a gente, nós aceitamos rótulos alongados. Isso é inadmissível. Você fala mal da Argentina, que é um país quebrado. Você chega em Buenos Aires, a velocidade para chegar em Buenos Aires é 130 por hora. 130. E nós, de Bento a Caxias, com placas a 60, 50 por hora. E não está previsto nenhuma elevada. Nada, nenhuma elevada. E aceitar isso. O tempo nosso vale. Então, uma pista dupla tem que ser 110 no mínimo. O tempo nosso vale. O tempo operacional dos caminhões vale. E nós colocar placa, né, embaixo do Morro da Julieta, aí 60 por hora, sem próximo 30 anos, sem uma elevada, em frente à Frasley, aqui na máquina Sase, no trevo do Santa Rita, com sinaleiras, 30 anos de sinaleiras. É inadmissível. Essa indignação tem que chegar no governo através dessa audiência, se pudermos barrar isso, porque é inadmissível aceitarmos isso, né? Então,
faço coro, estamos juntos nessa para, né, nossa indignação total. Tá bem? Então, de público, a gente gostaria de agradecer a vocês da SIX, né? Especialmente o Vini, o Trujillo e especialmente o Elton, por todo o apoio que ele tem nos dado também nos projetos aí da região em relação à educação, né? Muito obrigado. Eu gostaria de colocar uma situação seguinte, ó. Nós que vamos também Farroupilha, Bento, né? Talvez nós percamos a oportunidade já, como será feito de fato o pedágio, né, de não ter essa estrada Farroupilha Bento duplicada, né? Então talvez, né, seria, não sei se ela está prevista, né? Está prevista a duplicação Farroupilha Bento, tá? E só uma outra questão que eu gostaria de colocar é o seguinte: nesse ano eleitoral, será que a gente não consegue de repente barrar, em vista de ser um ano eleitoral, jogar isso aí de repente para o ano que vem? E outra situação, quem seria, se já tem a empresa nomeada, e aonde que ela de fato, na prática, ela executa os seus trabalhos, qual seria a empresa? Realmente estamos seguidamente nos apoiando mutuamente aí nas nossas demandas, né? A 453, sim, ela contempla a duplicação entre Farroupilha e Garibaldi, tá? Legalmente, por ser ano eleitoral e tudo mais, legalmente o edital, o leilão está amparado legalmente. Então, o governo pode sim, mesmo sendo ano eleitoral, desenvolver esse movimento todo, tá? O que nós esperamos, na verdade, por parte do governador Ranolfo, nesse momento, com essa audiência, e eu vou estar também mobilizando o prefeito Fabiano Feltrin, vou estar mobilizando o nosso prefeito Alcione Graziotin, lá de Nova Prata, Maurício, que hoje é o atual presidente da MESNE, no sentido de nós irmos até o governador Ranolfo e contar com o Ranolfo, com o governo, com um ato sensato, né? Por mais que nós queremos esse negócio, por mais que nós tenhamos pressa em boas rodovias, por mais que nós tenhamos pressa em ter as concessões, nós não podemos entregar de qualquer forma, como está sendo feito. Eu acho que hoje está muito claro para o governo, para o próprio secretário e para o próprio governador, que o modelo escolhido não nos trouxe nem a nós, usuários, nem ao governo, o resultado esperado e adequado. Então eu ainda tenho entendimento de que o governador Ranolfo tem essa sensatez no sentido de poder, amparado legalmente, inclusive, como diz o prefeito Guilherme Pazin, né? O governo tem esse amparo legal que, a partir do momento que ele não atinja uma expectativa de negócio, ele possa não assinar o complemento da concessão. Então, nós vamos tentar ainda mobilizar, sim, o governo nesse aspecto. O que eu queria me referir aqui, que o lote 2 das concessões, que envolve aquela região de Lajeado, Encantado, Guaporé, Serafina Correia, né, Casca, Paraí, a história se repete. Lamentavelmente, a história se repete. Pouco diálogo, não temos como ter acesso ao governo para propor melhorias, e o pacote já está bem estabelecido, infelizmente. Acredito eu que, embora todos tenham trabalhado tempo atrás com o pedágio, mas eu fui por várias oportunidades em Brasília a respeito do pedágio, e nós só conseguimos reverter quando eu fui representar o município de Farroupilha perante o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, porque eles trancaram o desvio do pedágio. E eu tive a possibilidade, com o prefeito Pascoal, ser nomeado, e lá falar com o presidente, que na época era o Nilton Carpes da Silva, um juiz convocado, que deu simplesmente fechar uma rodovia do pedágio, via alternativa aqui em Farroupilha, que ela existia há mais de 100 anos. E ontem, voltando de Porto Alegre, ouvimos na Rádio Gaúcha de que o prefeito de São Sebastião do Caí, ele vai asfaltar uma via alternativa. Vai asfaltar, porque está no projeto dele. Então,
E na época o prefeito Majoni aqui em Farroupilha, na primeira reunião que foi dito como pedágio aqui em Farroupilha, ele disse, eu vou asfaltar o desvio do pedágio. Então a indignação nossa, porque a gente sabe de que, infelizmente, as decisões judiciais contra os órgãos, as concessionárias e o Estado, infelizmente a justiça não dá a favor. Só dá a favor do Estado e das concessionárias. Nós só conseguimos, em Brasília foram várias oportunidades, e lá o ministro Francisco Falcão, e era o presidente da turma, julgamento do pedágio em Brasília, ele disse, o José Delgado, que era presidente da turma, ele disse, nunca vi uma salada de frutas igual. Então nós temos que estar muito atentos, porque eu estava vendo aqui, meu filho que está aqui do lado, o Guilherme, ele tem 37 anos, um pouco a mais. Daqui 30 anos, meu neto tem 7 anos, estarei do lado dele discutindo aí do pedágio. Eu fiz esse cálculo. Pelo amor de Deus, tchê. Né, Silvestrinho? Você que tem a frota aquela toda, e nos outros países é diferente. Por que aqui só nós na Serra Gaúcha, no estado, temos essa complicação? E também a obra que foi feita perante a Polícia Rodoviária, que foi gasto R$1,5 milhão, podia ter sido feito perante a Tramontina, ou aqui no centro de compras, uma rótula pelo menos, com sinaleiras ou qualquer coisa parecida, porque as mortes são frequentes. Então nós temos que unir esforços, e de que, principalmente Elton, que eu participei em várias oportunidades da SIC-SER, etc. e tal, então podermos pelo menos amenizar, porque eu acho que não tem mais volta. Eu não sei quando que vai ser digamos, a assinatura ou a decisão final, mas se nós não se rebelarmos contra esse momento, daqui 30 anos nós estaremos, os nossos netos, ainda aqui discutindo uma questão, infelizmente, que vem a prejudicar a todos, porque o Estado ele tem que eleger prioridades, e a Serra Gaúcha é uma mão direita para o Estado, com todo o poder aquisitivo e os impostos pagos, e nós não podemos ficar quietos de jeito nenhum. Então eu penso de que nós temos que fazer todos os esforços possíveis para que isso não aconteça. Muito obrigado. Eu concordo plenamente com a sua fala e lamento profundamente nós estarmos repetindo um erro de 30 anos atrás. O movimento do prefeito lá de São Sebastião do Caí, lamentavelmente, é repetir erros do passado, né? Eu acredito que asfaltar um desvio não é o adequado e que todos perdem. Mas por que é feito um movimento desses? Porque realmente não se encontra um meio termo, não se encontra o equilíbrio, não se encontra um valor tarifário justo para que ninguém tenha que ficar desviando o pedágio, né? A bem da verdade seria isso, né? Parabéns à mesa, Elton, teu esforço incansável, Trujillo, Vinícius, vocês estão realmente representando a Serra Gaúcha nesse ponto. Eu me apresento como engenheiro, eu participei assiduamente das reuniões junto ao governo do Estado, junto aos representantes do governo do Estado, junto aos planejadores, e desde o início surgiram muitas dúvidas de por que o governo do Estado contratou uma empresa que presta serviço às concessionárias para desenvolver os projetos para nós. Essa dúvida ninguém esclareceu até hoje. É possível? Sim, é possível, mas pelo menos ela tem um caráter interrogativo que a gente tem que pensar um pouquinho. Outras coisas que vinham conforme elas eram colocadas, os trechos que a gente estava discutindo, muitas obras, nós que somos usuários, sentíamos que tinham necessidade de ser melhoradas no papel, no projeto. Eu não vou me alongar muito, mas eu vou falar genericamente. Por exemplo, esse entroncamento que o Elton comenta, o trevo de Tamandaré, que é necessário porque não é possível uma carreta subir Rolomba acima, 300 metros, conseguir passar 3 pistas para retornar em direção a Caxias. E isso a gente muitas vezes falou e eles não deram bola. Tanto que no projeto original deles não tinham nem um entroncamento com a 444 aqui que dá acesso ao Barracão de Bento. Outros viadutos, outras coisas mais que foram colocadas, que foram pensadas. Eles alongavam o plano, diminuíram muitos dos entraves durante esses 4, 5 meses.
Porém, outros foram irredutíveis, eles não apresentavam solução, eles não davam a devolutiva, que eles tanto chamavam, eles demoravam, e inclusive a última devolutiva que eles deveriam colocar, o planeamento geral antes de lançar o edital, não foi feito. Eles simplesmente fecharam o livro e disseram: com vocês a gente não conversa mais, nós vamos lançar o edital. Obviamente que discutíamos os valores, discutíamos a outorga. A outorga, ela só foi falada nem na última reunião, foi falada muito tempo depois. Não vai ter outorga, mas porém será substituída por uma conta aporte, que ninguém até hoje nos diz o que vai ser feito com esse dinheiro com a conta aporte. Outros detalhes importantes: poderá ser implementado free flow. Fantástico, inovação, futuro, sensibilidade total na rodovia. Quem vai usar a rodovia vai pagar o trecho. Isso aí vai reduzir o custo administrativo da empresa? Não. Vai estar lá. Eles vão estar tendo a receita pela diminuição de funcionários e nós pagando. É o nosso dinheiro o investimento. Então, Elton, eu gostaria de contribuir mais um pouquinho dizendo o seguinte: se tu tiveres essa audiência, se a SIC Serra tiver essa audiência, nós não podemos colocar 2, 3 ônibus de nós estarmos lá com um tambor dizendo nós queremos isso e não apenas 2 pessoas, 3 pessoas. Fazermos uma comitiva grande para sensibilizar o governo, porque basta retirar esse projeto. Nós agora conhecemos todos os pontos falhos dele. É muito mais fácil do que começar um projeto novo. Nós vamos trabalhar esses pontos falhos pontualmente para que em 6 meses a gente possa relançar o projeto. Nós não vamos perder, porque senão nós vamos descontentemente pagar pedágio por 30 anos. E eu sinto porque não deve ter nenhum representante de Caxias do Sul aqui, né? Caxias do Sul é uma cidade que grande pra caramba, é o nosso centro, mas para eles tá bom. Eu não entendo como está bom. E eles estão sempre ausentes. Isso é uma indignação, porque as reuniões eram lá e lá estava tudo bem, mas não estava bem. A gente estava provando que não estava bem. E o tudo bem deles, aconteceu o edital. O edital está na rua. Já existe uma vencedora. Vamos trabalhar então em conjunto, Elton. Vamos fazer uma campanha para levar isso adiante. Nós estamos correndo contra o tempo já faz algum tempo, né? Pessoal, é realmente muito bem lembrado, inclusive pelo Milton, o que eu citei aqui de Farroupilha. O engenheiro Rui, aqui ligado à prefeitura de Farroupilha, foi incansável, e juntamente com o prefeito também, na tentativa de implementar propriamente um viaduto adequado aqui nesse entroncamento, e mesmo assim foi uma obra não acatada pelo governo e pela Planos Engenharia, né, que é a engenheira que desenvolveu isso. Agora, veja bem, me chama a atenção que elegeram uma ciclovia de 10 quilômetros ali. É uma ciclovia no lado de uma rodovia que vai ter 3 pistas. Qual é a abrangência de uso dessa ciclovia? Essa é a pergunta que eu faço. 100 pessoas por dia, mais ou menos? Agora, um viaduto que liberaria, que daria segurança, fluidez ao trânsito de 30 mil veículos, não, isso não podemos atender? Cara, é algo inacreditável. Realmente é difícil ter uma compreensão razoável sobre um aspecto lógico. Agradecemos então a presença de todos, especialmente a participação dos senhores e do nosso palestrante de hoje. E até quinta-feira que vem.